Graça e paz, povo de Deus. Eu vim aqui para mais um momento, parei e pensei. E hoje, o livro que nos fez pensar foi o livro de Ageu. E o capítulo é 1, o versículo 2 ao versículo 8. Depois você medita aí na sua casa, mas eu queria fazer uns apontamentos a respeito, ou considerações a respeito desse livro, né? Porque quando a gente olha para esse contexto ao qual o Senhor está chamando para reconstruir a sua casa, às vezes a gente pensamos que a destruição acontece de repente. Do nada, tudo deu errado. Não, mas não. As maiores ruínas da vida são construídas lentamente. Por exemplo, o Templo de Jerusalém não caiu em um dia. Primeiro veio o abandono, depois a negligência, depois a justificativa e, por fim, as ruínas. Mas o mais impressionante no livro de Ageu é que o povo não estava longe de Deus. O povo não tinha abandonado completamente a fé. Eles continuavam vivendo, trabalhando, construindo suas casas e seguindo as suas rotinas. Você consegue perceber isso? Então o problema era outro. Então, pastor, qual era o outro problema? Eles estavam ocupados demais para Deus. E aí pensa você comigo, isso é um grande problema? Eu acho que esse é um problema gigantesco, né? Então, o fato deles não terem problema para Deus estava baseado no quê? Eles estavam ocupados, revestindo as suas casas, e o templo permanecia destruído. Enquanto os projetos deles avançavam, a presença de Deus era deixada para depois. E por isso Deus lhe fez uma pergunta poderosa, que está no versículo de número 5. Ele diz: considerai os vossos caminhos. E eu queria que você pensasse nessa fala do Senhor, quando ele estava dizendo ao povo hebreu: considerai os vossos caminhos. E foi exatamente aqui, eu parei e pensei, e quero te convidar a parar e pensar exatamente nesse versículo ao qual o Senhor estava falando com os hebreus, né? E aí eu parei para pensar da seguinte maneira: quantas vezes, né, fazemos exatamente a mesma coisa que o povo hebreu, né? E eu não estou dizendo que isso é o problema deles é que eles abandonaram por completo a presença de Deus. Mas quantas vezes nós estamos cuidando da nossa aparência, mas abandonamos a alma, né? Quantas vezes nós fortalecemos a carreira, mas enfraquecemos a fé? Veja, quantos de nós acumulamos, enchemos as nossas agendas de compromisso, mas perdemos a comunhão. E sem perceber, queridos, vamos transformando o templo em ruína. E sabe qual é o curioso? É que as ruínas não surgem apenas, né, daquilo que fazemos errado. Não. Muitas vezes ela surge porque deixamos de fazer. E se você abrir um parênteses aí e dar uma olhadinha, vai perceber quantas coisas a gente deixou para trás, procrastinamos, né? Deixamos de fazer, né? Então, ninguém destrói um jardim da noite para o dia, não é verdade? Não. O que precisa fazer para destruir um jardim? Basta parar de cuidar dele. A gente vê aí alguns exemplos da cidade mesmo, que tem aqueles canteiros que têm o nome de empresas, que são responsáveis, que adotaram aquele espaço para cuidar. E quando aquela empresa não passou naquele devido momento para cuidar, fica um jardim muito feio, né? Tudo grotesco, né? E abandonado. Então, pensando nisso da mesma forma, um jardim ele é destruído quando a gente para de cuidar, né? Então, o mesmo acontece com o coração. Basta parar de orar, parar de buscar, parar de ouvir a voz de Deus, parar de alimentar a alma. Então as ruínas começam silenciosamente. Veja, vou te dar um exemplo, foi assim com Sansão. Ele perdeu a presença de Deus antes de perder a força. Ele não perdeu a força, não, ele perdeu a presença, depois ele perdeu a força. Ele perdeu a presença de Deus antes de perder a força. Veja, foi assim com Davi, você lembra? Quando ele deixou de ir para a guerra, né? O texto diz: o dia dos reis irem à guerra, Davi decidiu ficar em casa. Rei, foi assim que aconteceu. O adultério, ele começou
muito antes do terraço, começou quando ele deixou de estar onde deveria estar. Meu amado, passa um pensamento, quem sabe a gente está deixando de estar no lugar onde deveríamos estar. Foi assim com Pedro. A negação começou muito antes do galo cantar. Começou quando decidiu seguir Jesus de longe. Toda ruína visível nasce primeiro de um abandono invisível, querido. Mas quando eu olho para o contexto de Ageu, eu entendi que a ideia de Ageu não é falar, não é o comentário de Ageu, não é um livro sobre destruição. Mas você vai perceber que é um livro sobre restauração. E eu vim aqui em nome de Jesus liberar essa palavra para a sua vida, de um tempo de restauração para a sua vida, porque Deus, Ele não aponta para as nossas ruínas para humilhar. Ele aponta para elas porque Ele deseja reconstruí-las. Deus não mostrou uma ferida sem oferecer cura. Ele não faz isso. Nunca revelou uma ruína sem apresentar primeiro um caminho de reconstrução. Não. Talvez existam áreas da sua vida que hoje pareçam escombros. Aleluia. Existem áreas da sua vida como sonhos quebrados, relacionamentos desgastados, emoções feridas, uma vida espiritual enfraquecida. Querido, eu vim aqui ser uma voz profética para dizer para você, mas Deus continua fazendo a mesma convocação. Qual, pastor? Versículo de número 8, ele diz: subi ao monte e trazer madeira e edificai a casa. O Senhor está nos convidando ainda hoje, né? Com uma mensagem simples. E que mensagem? Ele dizendo assim: subi ao monte, trazer madeira e edificai a casa. Ei, querido, eu vim dizer para você, ainda não terminou. Enquanto Deus continua falando, aleluia, ainda existe esperança. Enquanto Deus continua chamando, ainda existe reconstrução. Enquanto Deus continua presente, as ruínas nunca terão a palavra final. Parei e pensei. O maior milagre não é quando Deus constrói algo novo, irmão. É quando Ele entra nas nossas ruínas e decide recomeçar a obra que parecia perdida. É o Senhor nos chamando esse dia de terça-feira para atentarmos nas nossas distrações e aonde a gente abriu mão das coisas do Senhor e demos mais valor às nossas. Eu quero orar com você neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, Pai, por esta palavra. Assim como o Senhor instruiu Ageu, direcionar o povo hebreu, assim eu tomo posse dessa palavra para a minha vida e quero declarar sobre a vida daqueles que vão ouvir, que vão ver esse vídeo, Senhor. Eu declaro sobre áreas que estão como ruínas, áreas que estão como escombros. Eu venho, Pai, chamar a existência, porque a palavra de Romanos, capítulo de número 4, e verso 17, a parte B diz isso, que devemos chamar a existência como se não existisse. Então eu oro, Senhor Deus, Pai, a Ti, pedindo, Pai, para que cada irmão, cada irmã, cada jovem, adolescente, ou de melhor idade, Senhor, sejam alcançados este dia, Pai, chamado hoje. E que a visitação do Senhor aconteça nas áreas que estão desapercebidas, nas emoções, de quando se sentem desanimados, enfraquecidos, de quando se sentem desacreditados. Eu quero liberar essa palavra, Senhor Deus, ó Pai, e vai de encontro ao coração dessas pessoas, e que elas se levantem hoje. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão cansadas, e a palavra do Senhor diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, hoje, querido, eu quero declarar essa palavra, que essa oração vai de encontro, que o Senhor visite os seus vales, que o Senhor visite o seu deserto, porque eles não são lugares de habitação, são lugares de passagem. O Senhor está lhe fortalecendo, o Senhor está dando condições para você se levantar hoje, na autoridade do nome de Jesus. Essa palavra para a sua vida e para o seu coração. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo Parei
e pensei. Deus abençoe.